Olá pessoal do oitavo ano, vamos continuar nossas aulas, né, sobre operações com frações algébricas, tá? Coloca aqui frações algébricas e a gente está fazendo as operações com esse tipo de fração, tá? Lembrando que as regras de frações numéricas, aquelas normais que a gente sempre estudou até então, servem totalmente para cá, tá certo? Não vai mudar nada. O que aqui a gente vai ter atenção é porque a gente vai ter mais uma gama de informações, certo? E de conceitos, por exemplo, não conceitos, mas é uma carga maior de assuntos, né? Como monômios e polinômios, que vai fazer total diferença aqui nesse tipo de conteúdo. Vou trazer dois exemplos bem interessantes na aula de hoje, que eu tenho certeza que vai agregar bastante para vocês, tá? E vou fazer uma relação com eles aqui, tá? O primeiro exemplo, vamos ver aqui, exemplo é este aqui, tá? 18xy, certo? Dividido por, vou botar aqui, z ao quadrado, menos 10xy dividido por z ao quadrado, certo? O outro exemplo aqui esse é um pouquinho maior, mas é muito interessante, 2b ao quadrado menos 5 dividido por ab menos b ao quadrado mais 3 dividido por ab, puxar até um pouquinho para cá. E aqui mais outra fração, ou seja, a gente tem três frações aqui. 9 menos b ao quadrado dividido por ab. Ó, observem aqui, vamos para o primeiro exemplo. Lembrem-se, é muito importante não esquecer das regras das frações numéricas. Por isso que eu te fiz uma aula antes de começar as frações algébricas, só lembrando como eram as regras das frações algébricas, ou das frações numéricas, porque a regra vai valer para aqui. Vocês lembram que a regra de frações numéricas normal, quando na adição e subtração, quando os denominadores eram iguais, o que é que a gente fazia? A gente repetia os denominadores, certo? E calculava quem? Calculava os números dos numeradores juntos. Então a gente tinha 18xy menos, certo? Menos, a gente tinha 18xy menos 10xy. Olha, denominadores iguais na adição e na subtração, repete-se o denominador e calcula-se os numeradores direto, certo? Só fazendo um paralelo aqui, vou fazer aqui, ó, um rascunho só fazendo um paralelo. Se eu tinha uma continha assim, ó, 2 sobre 3 mais 3 sobre 3, denominadores iguais, eu repetia o denominador que era 3 e somava a parte de cima, eu calculava o numerador. 2 mais 3, 5. E acabava. A mesma coisa vai acontecer para isso aqui, certo? Ou seja, denominadores iguais. Repete os denominadores e calcula isso aqui. Peguei isso aqui, reescrevi aqui, menos, menos. Se fosse mais, eu colocava mais. 10xy. E agora vamos operar. Repete o z ao quadrado, né? E agora você vai pensar, ó, 18xy menos 10xy. O tipo desse número, ou seja, é um termo semelhante, porque, ó, é do tipo xy. Se são do tipo do termo semelhante, a gente calcula. Então, 18 menos 10, eu vou ter 8. Agora, 8 o quê? Xy, que é o tipo desses números, certo? A classificação desses números. Fazendo isso, a gente chegava na resolução. Não dá para simplificar aqui, porque eu não tenho nem como cortar nem nada aqui, nem tem número para dividir, tá certo? Então é assim que a gente vai fazer. Nesse exemplo aqui, a gente vai ter uma variaçãozinha. Por isso que eu coloquei ele é muito importante. Vou prender aqui. Muito importante. Olha, aqui eu tenho o quê? Todos os denominadores são iguais. Isso é ótimo, porque eu posso colocar um denominador só, que é o AB, para todo mundo. Só que eu vou colocar, ó, todos esses números aqui, ó, 2b ao quadrado menos 5. Então eu vou botar aqui, ó, botar até em parênteses para organizar e depois eu digo por quê. 2b ao quadrado menos 5, certo? Que é isso aqui. Menos, coloca em parênteses isso aqui, eu vou explicar já já. B ao quadrado mais 3, mais, parênteses, 9 menos b ao quadrado e fecha. Agora vamos explicar. Por que, você pode estar se perguntando em casa, mas professor, por que o senhor só não juntou isso aqui,
que nem o senhor fez nesse exemplo. Aí eu digo a vocês, nesse exemplo, se vocês prestaram atenção, aqui eu tenho uma multiplicação. Toda vez em monômios e polinômios, quando eu tenho um número junto de letras, é um número multiplicando o valor das letras, não é isso que a gente aprendeu? Então a gente pode colocar direto. Aqui eu não tenho uma multiplicação, eu tenho uma subtração de uma subtração. Ó. Esse número está subtraindo o valor dele por 5, menos esse número está somando o valor dele mais 3, e aqui esse número está subtraindo seu valor por b ao quadrado. Ou seja, a gente aqui tem uma soma, e tem somas e subtrações. Aqui a gente tem o quê? Multiplicações. Nas multiplicações a gente pode fazer isso direto. Já nas adições e subtrações, não. Porque esse sinal de menos não vai impactar somente o b, certo? Se eu coloco assim, ó, vou até fazer um paralelo. O que eu for fazer aqui em cima é resposta, tá, gente? Não é resposta, é só conhecimento pra gente ir estudando. Se eu colocar um sinal de menos e escrever aqui, ó, essa conta da maneira errada, vou escrever AB e vou colocar a conta todinha, tudo sem parênteses, tá? Só escrevendo as parcelas. Menos b ao quadrado mais 3 mais 9 menos b ao quadrado. Olha, nesse caso, que é o jeito errado, quando eu coloco o sinal de menos aqui antes do parênteses, ou sem o parênteses, dá a impressão que esse menos só é um sinal de menos do número b. Ó, parece que quando eu coloco aqui, não parece que é menos b ao quadrado, mas na verdade esse sinal de menos não é somente do b. Esse sinal de menos é de tudo que está no numerador. Tudo que está no numerador. Esse sinal de mais é de tudo que está nesse numerador. Porque, querendo ou não, b ao quadrado mais 3 vai dar um número. E esse sinal é desse número. Desse número quem? De toda a resposta desse número. Ou seja, do resultado desse conjunto aqui, ó. Aqui também do mesmo jeito. Aí aqui a gente não fez isso, porque mesmo que eu fizesse não ia alterar em nada, ó, porque só existe um número. Então esse sinal de menos é desse conjunto de números, que no caso só existe o 10, multiplicando esse valor. Como é uma multiplicação, isso tudo se resume como um número. Aqui não, eu tenho parcelas, certo? Então olha como deu diferente. Já quando eu faço do jeito... Elimina isso que está errado, tá? Já quando eu faço do jeito certo, coloco parênteses aqui, eu estou lembrando até a vocês dos conceitos de expressões numéricas que um sinal de menos antes do parênteses muda o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Porque esse sinal de menos não é só do B, esse sinal de menos também é do mais 3. E assim vai, a gente vai fazer relação de sinal. Entenderam? Eu acho que vocês entenderam. Se não entender, liga aí pra mim, tá? Então vamos lá, ó. Aqui eu vou repetir, tá? Ó, vou repetir quem? Vou repetir o 2b ao quadrado. Como ele não tem sinal aqui na frente, na verdade existe um mais. E o mais não faz nada, na operação aqui não mudaria nada, eu posso tirar ele do parênteses, certo? Eu deixei ele com parênteses só para vocês perceberem. Aqui o que é que eu vou fazer? Vou mudar o sinal de menos. O sinal de menos na frente do parênteses muda o sinal de todo mundo que está dentro. Por quê? Porque é uma relação de sinal, ó. Na verdade ele está multiplicando. E quando ele está multiplicando, se ele estiver fazendo essa relação de multiplicação, esse B aqui é um sinal de mais. Sinais diferentes na multiplicação sempre menos. Sinais diferentes na multiplicação sempre menos. Certo? Mas, se você quiser pensar, pode pensar daquele jeito resumido, ó. Sinal de menos na frente dos parênteses, troca o sinal de todo mundo que está dentro. Então, o B que era positivo se torna negativo, e o 3 que era positivo se torna negativo. É mais fácil e mais rápido, não é? Ou seja, você pensar assim, sinal de menos na frente do parênteses, troca o sinal de todo mundo que está dentro, tá? Então, vamos lá. Sinal de mais não muda nada. Sinal de mais não muda nada. Eu coloquei ali o parênteses só para vocês entenderem porque todos deveriam estar com parênteses. Se eu tivesse colocado só o parênteses aqui, vocês poderiam ter se confundido. Ah, porque só o do meio tem parênteses. Então, por isso que eu coloquei. Repete o AB, que é o denominador, tá? Não muda nada. E vamos continuar a responder isso aqui, tá? Agora, vamos lá. A gente vai ter que se atentar para uma coisinha aqui, que é bem interessante. Nesse caso, a gente vai procurar aqui em cima quem são os termos semelhantes. O que é termos semelhantes? A gente já falou isso desde monômios e polinômios. Os números que fazem parte, que são do mesmo tipo. Então, vamos observar aqui. Temos números com o mesmo tipo? Será que temos? Acho que temos, ó. Esse é do tipo b ao quadrado. Vou até fazer com a caneta azul. Esse é do tipo b ao quadrado. Esse também é do tipo b ao quadrado. E esse é do tipo b ao quadrado. Já que são números do mesmo tipo, eles podem se calcular. E esses aqui são só números, ó, menos 5, menos 3, menos 9. Também são semelhantes, podem se calcular, tá? Então, vou botar todo mundo junto, tá? Quem são semelhantes, tudo juntinho do outro. Então, vou botar, ó, 2, para ficar mais fácil. Não é obrigado isso, mas eu faço para que vocês visualizem melhor.
menos 2b ao quadrado, perdão, menos b ao quadrado, ó, todo mundo que tem b juntinho, para ficar mais fácil calcular, menos b ao quadrado, tá? Agora só os números, menos 5, menos 3, mais 9. Quem tem um pouco mais de habilidade matemática, pode fazer assim de cabeça só olhando e dá certo, mas não tem problema, você faz passo a passo, o importante é você entender, certo? Por que eu separei? Porque agora eu vou perceber na minha mente que essa galera aqui, ó, pode ser calculada, certo? Eu posso estar calculando esse número e esse aqui também pode estar sendo calculado. São termos semelhantes, lembra do monômios e polinômios? Então vamos para cá. Então, ó, 2b ao quadrado menos b ao quadrado menos b ao quadrado. Vocês estão vendo quantos b's ao quadrado aqui? 1. Então, se eu estou vendo só 1b ao quadrado e 1b ao quadrado, na verdade, existe um invisível aqui na frente deles. É como se fosse 1. Então, pensa comigo. Vou até botar meus dedos aqui para vocês verem. Olha, eu tenho 2... Do jeito que não atrapalha. Eu tenho 2b ao quadrado. Eu vou diminuir 1b ao quadrado. Se eu tenho, ó, duas laranjas e vou diminuir uma. É praticamente isso, ó. Tenho 2 b ao quadrado menos 1 desse b ao quadrado. Ficou 1b ao quadrado. 1b ao quadrado menos b ao quadrado. Nenhum b ao quadrado. Certo? É como se você... Imagina que aqui, ó. Aí você vai dizer, professor, não entendi nada. Aí eu digo a vocês. Olha como vocês vão entender agora. Esse b ao quadrado é só o tipo do número que a gente está se tratando. O tipo do número é b ao quadrado. É como se eu dissesse aqui, vou pegar essa mesma conta e fizesse assim, ó. 2 laranjas menos uma laranja menos uma laranja. Olha, aí eu ia perguntar a vocês, gente, 2 laranjas menos uma laranja. Aí você ia dizer, se eu tinha 2 laranjas, professor, eu perdi uma laranja, fiquei com uma laranja. Aí, uma laranja menos uma laranja. Nenhuma laranja, o zero, certo? Então, da mesma forma aqui, ó. 2b, imagina que b é a laranja, tá? Para ficar mais fácil para vocês. 2b ao quadrado, ou seja, b ao quadrado menos 1b ao quadrado. Eu tenho 2 desse tipo, tirei 1, fiquei só com 1 desse tipo. E 1 desse tipo menos 1 do tipo dele, sobra nada. Então aqui, ó, não preciso nem colocar zero, já elimina todo mundo. Vai dar nada, certo? Agora vamos para os números. Menos 5 menos 3. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Eu vou ter quanto? Menos 8. Menos 8 mais 9 sobre AB. Desculpa a garrancheira aqui, tá, gente? Mas foi o jeito que deu aqui para explicar. Menos 8 mais 9 sobre AB. Aí agora, ó, sinais diferentes subtrai e dá um sinal maior. 9 menos 8 sobra 1. E embaixo eu tenho quem? AB. Então percebam que ficou 1 sobre AB. Foi a forma simplificada de toda essa expressão zona grande aqui. Tá vendo? Então aqui não tem como simplificar, já para a conta por aqui. Agora, observem que essa conta parece complicada, mas ela não é. Ela trabalha somente com conceitos que a gente já conhece, certo? Não tem nada de diferente que a gente não tinha visto nesse ano de 8º ano. Só que ela junta tudo, certo? Então, assim, é importante que uma conta dessa vocês assistam esse vídeo e tentem fazer sozinhos até acertar. Como eu digo a vocês, faça uma vez, faça outra. Quando acertou, aí já conta como uma, só quando acertar. E tenta mais uma vez. Quando acertar 2 seguidas sem olhar, então você já está começando a entender qual é o caminho a seguir, tá certo? Então, um abraço, pessoal. Ficamos por aqui. Estudem bastante, pessoal. Como eu disse a vocês, o 8º ano é um dos anos que eu considero mais pesadinho, vamos dizer assim, dos 4, porque ele traz muita informação, muita coisa que não pode ser acumulada, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.